Olá, meus caros, vamos comentando aqui. Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Tem muitas pessoas que ficam equivocadamente discutindo se Deus existe ou não existe. Não adianta entrar nesse mérito, até porque nós não temos como comprovar cientificamente, bem cientificamente, a existência de Deus. Agora, que Ele a gente comprova pelas Escrituras, como Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Como Jesus disse: eu sou antes de Abraão, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Deus é, Deus é. Lembrando que Jesus era o Deus encarnado, o Verbo que se transformou em carne e habitou entre os homens, e que veio para tirar todo o pecado. Era o Cordeiro imaculado que tirava todo o pecado, representando simbolicamente os rituais que se fazia no antigo pacto, que agora não é mais necessário fazer, porque Cristo fez o sacrifício vicário por nós, para salvarmos. A salvação é de graça, favor imerecido, apenas aceitar a Jesus Cristo, de fato, de coração, abandonando o erro, o pecado, que seria exatamente não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a si mesmo. Bom, eu me recordo que numa época eu escutava uma ilustração, na época isso talvez da adolescência, para dizer como Deus existe, para traduzir a existência de Deus. Aí contava uma metáfora de Deus e o vento. Joãozinho estava na sala de aula e a professora, que era ateia, e Joãozinho era crente ou teísta, e a professora disse que Deus não existe, porque Deus não era visível, Deus era abstrato, não era concreto. E Joãozinho disse: pois bem, professor, você já olhou o vento? Aí a professora disse assim: não, mas o vento não existe? Existe. E por que o vento existe? Porque você sente. Assim é Deus. A gente não vê Ele, mas sente, e se sente é porque Ele existe. Bom, isso é uma maneira até simplória de tentar convencer os ateus a acreditarem em Deus, né? Até muitos diriam que é uma maneira muito tosca e não tem nem pé nem cabeça. Agora, à luz do Evangelho, Deus existe, mas Ele não existe quando nós, seres humanos, queremos comprovar Deus cientificamente. Como assim a gente comprova que existe um ser humano? Como a gente comprova que eu estou existindo aqui? Como já dizia René Descartes: penso, logo existo. Estou pensando, eu estou existindo. Eu sei que eu estou existindo e as pessoas olham para mim e veem que eu existo, porque tem o meu rosto, eu falo, eu ando, eu caminho. Mas Deus vai além disso, além de toda a compreensão, vai para uma outra dimensão. E nessa dimensão e nessa compreensão, nós não conseguimos realmente dizer 100%, ter uma prova cabal que Deus existe. Porque nós temos pensamentos primitivos, eu diria. Já disseram cientistas que a gente não usa nem 10, 20% da nossa capacidade intelectual. E eu diria que a gente nunca vai chegar a isso, porque já é o próprio Deus que impede nós de chegar a 100%, ou vai permitir, num dado momento, onde o homem vai substituir o próprio Deus a querer ser Deus, e talvez seja aí na era da tecnologia, da robótica, e de querer encontrar a fonte da juventude, a fonte da longevidade, e aí o homem não vai precisar mais de Deus para ter bênçãos ou vida eterna ou coisas semelhantes, porque a vida eterna já vai existir aqui na própria terra, entre aspas. Pode acontecer isso aí no futuro, quem que sabe? Já tem países que creem assim, que não precisam de Deus, porque eles têm tudo. Tem prosperidade,
E quem busca a Deus mais é aquele que está sofrendo, aflito e está sem prosperidade material. E no Brasil, como nós somos bastante carentes, a maioria da população é pobre, então tem uma fé muito forte em Deus. Inclusive é a maior nação, né, diz respeito ao catolicismo, que fala do cristianismo. Eu tenho lá minhas ressalvas, que é, então, a maior nação que crê no Deus ali do catolicismo, que é católico. Bom, eu quero dizer, meus caros, que enquanto a gente tentar comprovar que Deus existe pela física quântica, pela química, nós temos inclusive já cristãos físicos e químicos, e aí eles vão de acordo com a sua teoria, e isso cientificamente não seria certo, porque a pessoa já está um pouco corrompida, manchada, porque tem uma fé, ela deveria ser sem fé para atestar que Deus existe. Isso já até ocorreu, físicos ateus que depois comprovaram que existe uma mini partícula que poderia ter dado origem a tudo e que seria exatamente a voz de Deus, porque quando Deus disse haja luz, houve luz e tal, né? Eu fico pensando que essas comprovações pouco importam, porque o que importa de fato é que eu creio que Deus é, que Deus existe e pronto. Jesus disse certa feita para Tomé, que era um crente desses, que precisa palpar, tocar para crer que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que Deus existe, que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós somos desses, que nós não precisamos ver para crer. Inclusive, aos Hebreus 11:1 vai nos dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é algo invisível. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem as obras da fé, porque sem obras ela é morta. E quais seriam as obras da fé? Exatamente considerar Deus acima de tudo, e não nós. Não colocar o nosso eu acima do bem e do mal, acima de Deus, mas sim Deus. Deixar o egocentrismo de lado e amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós tememos ao Senhor. Temor reverencial, não de medo, mas sim, de fato, de louvor e gratidão. Então é assim, meus caros, que a coisa funciona. Não preciso eu estar aqui com uma camisa escrita, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Agora estão andando, né, virou moda, febre, né, da moda gospel, ou evangélica, está com a camisa fé. Mas o camarada anda lá com a camisa fé, mas não tem fé em Deus coisíssima nenhuma. O camarada lá anda com uma tatuagem escrita fé em Deus, mas não tem fé em Deus coisíssima nenhuma. Porque as suas obras denotam isso. Porque ele não combate ou denuncia as obras infrutíferas das trevas, ele comete. Ele está com um amuleto, está com um crucifixo, está com algum adereço que faz referência à fé ou a Deus e não faz jus àquilo. Quer dizer, suas obras são totalmente opostas àquilo que se aparenta. Lembrando que eu não sou contra quem quiser fazer tatuagem, quem quiser fazer que der na telha com seu corpo. Porque o corpo é seu, só que agora a Bíblia diz por força de violência. Eu, à luz da Bíblia, não vejo como correto tatuagem, conforme está escrito em Levítico, não é para colocar nenhuma marca em si. E com relação a usar a camisa da fé ou se manifestar de Deus, também não teria problema desde que realmente faz jus àquilo que você diz. Eu estou falando no caso daqueles que usam de vários meios aí para dizer que são cristãos, mas não são. E amar o seu próximo, seu familiar, seu ente querido, ele menospreza, ele bate, ele assola, ele se bobear até mata. E às vezes por conta do Deus que ele serve, que não seria o Deus Jeová, Javé, mas sim o Deus da matéria, Mamon, o Deus desse século, o Deus com letra minúscula, Satanás, o adversário. Essa é a grande verdade. Então todo cuidado é pouco. Agora, para quem tem fé, pouco importa se Deus existe ou não existe. Às vezes eu fico perguntando por que eu tenho uma fé tão forte nesse sentido, né? Porque até às vezes, na época que eu estava em pecado, na época que eu estava afastado, eu não digo de igreja, mas do Senhor mesmo, que eu até virei agnóstico. Nessa época, o agnóstico é aquele que fica em cima do muro, né? No meio termo,
não diz que Deus não existe, mas também não diz que Deus existe e tal. Eu ainda tinha a minha fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Eu tinha a minha fé. Talvez o fato de eu ter aquela problemática de não ter sido criado por pai, por querer o meu pai presente e ele não está, e aí eu traduzi isso para Deus, principalmente quando eu me converto, quando eu perco a minha figura paterna, que seria meu avô, é que me deu essa fortaleza, esse sustentáculo para me realmente vencer. E isso ninguém pode tirar, porque aquele que é de Deus é de Deus. Paulo já dizia: nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a aflição, nem o açoite, nem a morte, nada, para aquele que de fato já é nova criatura. Então, o tentar comprovar e convencer aos ateus que Deus existe é irrelevante, porque a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do erro, do pecado. Eu, quando me converti, não foi um homem que disse: Bruno, vai para a igreja. Aliás, quando dizia isso, eu tinha mais revolta e mais ojeriza e não ia. Bruno, vai atrás de Jesus, não adianta. O Espírito de Deus trabalhou, claro, num fato um pouco lamentável, que diz respeito à morte do meu avô, mas foi assim. E graças a Deus aqui estou, e ainda com a minha fé, que é o meu escudo para vencer os dardos inflamados do maligno, as labaredas de fogo do inimigo, que tentam nos destruir a cada dia. Deus os abençoe e faça pensar sobre isso. Isso aqui não é para me exaltar, nada disso. É só para a gente analisar com relação à existência de Deus, com relação a tentarmos forçar os outros a crer em Deus, porque isso não funciona. É tudo obra do Espírito de Deus. O próprio Jesus disse que quando viria o Espírito Santo, ele ensinaria todas as coisas. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.